E aí o Grêmio, aí vai ficar o Janderson e quem mais para atacar? O Guilherme. O Guilherme está chegando de um país que ele teve lá, que jogava 20 jogos por ano, agora vai ter que jogar 20 jogos por mês. Ou seja, o Elias muito provavelmente fará falta. É isso. E o Campaz é só a possibilidade de chegar. Chegando proposta também, já vai. É que não chegou. Deixa eu só trazer um ponto ali. Eu acho que o Elias é um negócio que o Grêmio aposta que ele vai lá em plaque e venda. E por Elias deve ser bom também, porque ele está indo... Mas por $1,5 milhão não é venda, cara. Isso aí não paga nada no Grêmio. Mas enfim... Mas para aí, Pedro, R$8 milhões não é tão ruim assim. Não, é micharia. O Grêmio custa 300 milhões por ano. Tá, sim, mas deve ter uma avaliação interna. Deve ter uma avaliação interna de que o Elias, de repente, estagnou, enfim. Mas eu acho, sim, mas eu acho que ele tem potencial. Da avaliação. Não, pode. Eu acho, tanto é que eu discordando. Eu acho que ele tem potencial e ele bem trabalhado, ele é um jogador muito interessante, jogador de força. Também acho. Agora eu concordo. Falando em discordar, só para trazer, Maurício, fala, Léo. Não, o ponto ali que o Potter falou da Major League Soccer, que é a liga que mais cresce, eu até achei que eu estava lendo no Twitter de manhã e me chamou a atenção. Ontem teve uma rodada dupla porque tem um campeonato chamado Leagues Cup, que é entre clubes do México e Estados Unidos. Claro que tem 2 times do México envolvidos, era rodada dupla. Mas 70 mil pessoas assistiram a rodada dupla. Era Los Angeles Galaxy Chivas e Los Angeles FC e América. É no SoFi Stadium, que é um dos estádios que vai ser da Copa de 2026. Mas 70 mil é muita gente. Os estádios estão sempre cheios. Os estádios estão sempre cheios. Imagina só se eles fazem um campeonato da América do Norte, porque isso já existe nas outras ligas, né? Os times do Canadá já jogam as ligas americanas de basquete. O Toronto Raptors ganhou recentemente. No hockey eles só ganham. Né? O futebol já rola. Imagina se eles pegam os grandes do México e botam no mesmo liga. Só para não desperdiçar o minuto do Grêmio, que vocês já estão falando de não, ainda quero falar de discordar de Grêmio, vamos lá. Vocês lembram de um jogador? Uma pessoa acaba de me lembrar aqui. Só como pediu sigilo, eu não vou dar o nome dela. Tem um jogador no Grêmio que foi rifado porque errava gol. Ele é o dono do time do Palmeiras, ele atende pelo nome de Dudu e tem 1,20 m de altura. Esse jogador foi rifado no Grêmio, porque ele foi taxado do cara que errava gols. Não, e se a gente começar a lembrar, nós vamos lembrar de outros caras. O Jonas virou meme mundial e depois foi jogar e ser goleador do Benfica. Se o Elias chamasse Juan Elias, e ele tivesse dado um soco na cara de alguém, meu Deus do céu, ele seria ídolo. É que o outro dia o Potter fez um discurso muito parecido nesse tom. O torcedor, ele reclama quando o garoto não entra, mas quando o garoto entra, não quero generalizar que tá, alguns torcedores, mas o garoto entra, o tal do Bertolho, aquele, não jogava um ovo. Ele veio 2 vezes vestir a camisa do Grêmio. O Herrera era pedido em Grenal, porque eles hablam. O Elias não serve. Tomara que o Elias siga o caminho do Léo Chu, ganhe o dinheiro, ajude a família dele, siga a vida dele. Porque eu não estou generalizando, não posso dizer que é toda a torcida, mas tem muitos torcedores que a paciência com o moleque é muito menor. Mas isso é geral, né, Bagé? Que é um erro, né? Eu quero discordar dos candidatos à presidência do Grêmio, que supostamente, porque essa informação não é oficial... Mas a venda do Elias eu estou vibrando. Não, beleza. Do Elias não, do Rodrigues. Parabéns. Eu quero discordar só de se é fato que os candidatos à presidência do Grêmio não cogitam o Roger Machado. Eu quero discordar deles. Já disseram isso? Não, é por isso que eu estou dizendo que é extraoficial, porque eu não ouvi nenhuma voz dizer isso. É que tem 2 zuns, Maurício, te interrompendo, mas para ajudar no teu pensamento, que é o seguinte: hoje em dia, quem é candidato do Grêmio, ele tem algumas coisas que ele precisa dizer. E outras que ele não pode dizer. E outra que ele não pode dizer. Ele não pode se abraçar no Roger, porque o Roger, ele tem parte da torcida que fica meio assim com o Roger, porque o Roger também não, para mim até agora, ele não soube agradar o torcedor. Ainda não. Que ele compra umas broncas desnecessárias, na minha opinião. E tem que se abraçar no Kahneman. Tem que se abraçar no Kahneman. Então tem alguns discursos que a gente sabe. A gente sabe que os discursos vão ser... Mas a discordância que eu dou, Diogo, desculpa, rápido, é que se o Roger subir o Grêmio, e este é o contexto, se o Roger não sobe o Grêmio, eu não vou defender que ele permaneça por uma questão óbvia. Isso é consenso, é obrigação. Pois é, mas se ele subir o Grêmio, eu não vejo nenhum treinador melhor para construir um time capaz de permanecer na Série A e ser competitivo do que Roger Machado. Então, os candidatos do Grêmio, eu sugeriria que passassem a considerar essa possibilidade. Além de falarem que não garantem o Roger,
Eles já estão dando nome. O nome chama-se Renato Portaluppi. Que é outra, que é o terceiro ponto para se agarrarem. Não, a minha estranheza, eu até fiz eu manifestei... O Renato Portaluppi, nós podemos falar o que ele falar, mas ele é um nome sem mas ele é ganhador. Claro. Ele é Perfeito, mas ganhador. o Renato que sai é o Renato que está na origem de tudo que o Grêmio veio passar depois. Mas todo treinador que sai é porque tem problema. Mas aí você traz de volta? Não, mas cogita? É que tem... Mas vem cá, se o cara diz que traz o Renato, quantos votos ele arruma? Mas esse é o ponto, eu concordo com o Guerra. Tio Tony. Porque o Renato, claro, o Renato ele é muito mais vencedor do que qualquer outra coisa dentro do Grêmio, é o maior nome da história do Grêmio. É que nesse ponto vai se falar no Renato também não só por paixão do Renato, é porque o Renato também dá voto. Tá, mas isso eu cheguei a eu manifestei estranheza, porque casualmente hoje eu perguntei ali... Tem gente falando do Renato, olha, o Renato nem gosta do cara, só pra deixar claro, é o torcedor que vai procurar quem é. Qual candidato vai ter a coragem de dizer agora, antes de esperar o resultado, antes do império do resultado, de dizer, vai ser o Roger ou não vai ser o Roger? Porque o Roger não é um técnico qualquer, todo mundo conhece o trabalho do Roger, ele já trabalhou no Grêmio, então os caras sabem como ele trabalha. Dando uma pré-temporada, serve pro ano que vem, com uma outra ideia, dando reforço Série A ou não serve? Eu não vi ainda oficialmente os caras cravarem isso. Nós queremos ou não queremos. Sabe o que me preocupa nessa eleição do Grêmio? Que está se falando de nomes e ninguém apresentou ainda um projeto de modernização do departamento de futebol do Grêmio, do departamento médico do Grêmio, de criação de processos. Quando é que é o limite das chapas, Léo? Tipo, também tem isso, assim, tem um limite a eleição é... É em setembro, né? Não, é que em setembro tem renovação 24, do conselho e primeiro turno, né? 24 de setembro é a renovação do conselho, uma semana depois... Primeiro turno. Tem que passar presidencial do pra conselho. Ir pro pátio, né? Tem um limite depois, de voto. Eu digo 24 de outubro... Se eu não estou enganado, 24 de outubro e 5 de novembro, o segundo turno. Tem que fazer 20% da barreira, é a seguinte, tem que fazer 20% dos votos que não é do número de conselheiros, é daqueles que estarão votando no dia. Da renovação. Se votarem 100 caras, tem que fazer 20 votos. Só que o colégio e aí pode ter 5 candidatos. O que eu falo dos dois turnos, né, claro, é que o equivalente ao primeiro turno é a eleição que o cara passa ou não passa pro pátio, né? E a de 5 de novembro deve mudar, né? Porque 5 de novembro é a data da última rodada do Brasileiro. Eu repergunta, quando é que é o limite para apresentarem as chapas? Começar a falar com a torcida. Não, já é no mês de setembro. Não sei te precisar o dia. Mas já é no mês de setembro. Porque daqui a pouco, né? Primeiro tem a renovação. Mas só para encerrar, eu sei que o Pedro vai chamar o comercial. Me preocupa isso que está falando do nome do Renato, da renovação do Cânio. Mas quem é que tem um projeto pro Grêmio? Porque o Grêmio precisa modernizar. Eles devem ter. E urgente. Pois é, mas eu não vi ainda, né? Tem que apresentar. O eleitor do Grêmio ele tem que estar ciente de que o Grêmio precisa de uma atualização em seus processos no futebol. Tá legal. Olha aqui, ó. Chegou aqui no Sala, não apenas meia hora a mais, chegou também um tênis e uma novidade, que é um espetáculo. Eu estou falando do tênis Fly, tá? É um tênis cheio de estilo, extremamente confortável, leve, parece que tu não tem nada nos pés e ainda tem um estilo. Aquele estilo do Bajazão, assim, de chegar nas gurias, né? Como é que é? É fácil. Chegar nas gurias? Vai conhecer logo o teu, tá? E escolhe em fiberoficial.com.br. E é bonito. Que novidade fora de brincadeira. Não é sacanagem, né? Nós tivemos a possibilidade de ver os protótipos ainda, né? Tênis que tu põe em prateleira das maiores marcas do mundo, sério, não, isso não é, o Maurício aqui viu de perto mesmo. De um pessoal, não é puxa-saquismo, não é porque os caras anunciam aqui. Tu põe na prateleira dos principais tênis do mercado e ele vai se destacar. É lindo demais. Esse é bom e as gurias que eu chego agora só as minhas netas, Pedro. Ô, Bagé, rapidinho, 26 de outubro no pátio. Desculpa, no Conselho, 26 de outubro no Conselho e 5 de novembro, mas possivelmente vai ser no dia 12 de novembro, a eleição no pátio. Então tá. E o programa de 2 horas vai ser dia 8, segunda-feira, e nós vamos ao intervalo comercial. Tem notícia na hora certa e nós voltamos em seguida. Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anitta Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Me permite só mandar um abraço pro presidente do Esporte Clube Gaúcho, lá de Passo Fundo, tá sempre na nossa audiência. É o presidente Augusto Guion.
Então, um abraço pro presidente, toda a região de Passo Fundo ali. A galera tá sempre mandando algum tipo de recado pra gente. E ele tá sempre ligado em tudo lá, o presidente do Esporte Clube Gaúcho. Passo Fundo, onde estará segunda-feira o Atualidade. Bom, eu no início do programa eu dei uma informação que eu quero repetir para quem ligou o rádio agora. A partir de segunda-feira, desse dia 8 de agosto, sala de redação, ao invés de terminar às 2h30, vai terminar às 3 horas. Portanto, teremos mais 30 minutos para ficar ao lado do nosso ouvinte. E aí, solicitei ao Diogo Olivier que pegasse dos nossos ouvintes a recepção que eles têm em função dessa informação. Ou dizem que droga, já 1h30 um saco, então vamos botar mais meia hora. Ou ele pode dizer, que bom, vai ter mais meia hora, eu adoro o Bagé, eu amo o Bagé. Tem isso até, é loucura. Tá bem, com a ajuda da grande Valéria Possamar. Olha só, Pedro, boa tarde, gostei muito dessa meia hora a mais, há muitos anos que escuto. Baita programa, Emílio Abreu, tá se dizendo, Emílio Abreu, Colorado. Sempre achei pouco tempo por ser um programa de qualidade. Show, Rodrigo de Brasília. Excelente notícia, Pedroca. Olha só, Pedro, Pedroca. Do Sérgio Borges Machado. Isso. Obrigado por mais 30 minutos. Kleber Luiz França, vulgo Merenda de São Leopoldo. Um abraço pro Merenda de São Leopoldo. Tá querendo dizer que é o Merenda de São Leopoldo. Mais sala... Deve ser da época de colégio. Mais sala igual a muita alegria com as desavenças opinativas que dou gargalhada. Esse aqui deu uma... Desavença opinativa. E vai terminar o programa na hora da merenda. Pode ser. Boa tarde, Pedro, a todos do Sala. Sou Almir Vilk, gremista de São Mateus do Sul, do Paraná. Chego do trabalho às 2h15, 3 vezes por semana, e agora feliz por poder ouvir vocês até às 3 da tarde. Mandem um alô, tá dado o alô. Almir, viu? Tem muitas outras aqui, Pedro. A gente vai ficar um bloco inteiro só para mandar mensagem. Obrigado pelas mensagens de todo mundo. Pedro pode cantar também. Tem uma especial que você deixou pro fim, né? Você vai fazer. Tem uma muito boa, legal. Mas no fim, mais 30 minutos para divulgar números e estatísticas para o seu Maurício. Não, mas tem uma maravilhosa que diz respeito a ampliação do programa até às 15 horas. Olha a corneta. E o programa que vem imediatamente depois, mas essa é tão bem sacada, nós bem vamos deixar para troca agora. Para quando a Kelly estiver aqui, o Paulo já eu não li, mas eu acho que eu pensei isso ontem. Aí muda o nome do programa. Isso aí, não fala. Deixa eu só complementar ali as mensagens do Diogo e mandar um abração para um ouvinte muito especial. A Isadora, ela tem 15 anos. Isadora Hidalgo de Souza, ela é lá de Caxias, ela tem 15 anos. E ela é apaixonada pelo Sala, apaixonada por rádio, ela é deficiente visual, o rádio é o grande companheiro dela. Ela até ela produz um podcast chamado Recanto Tricolor, ela é gremistona e quer ser jornalista esportiva, então ela se inspira na gente. Então comportem-se para serem bons exemplos para Isa, tá? Ela tem 15 anos, ela tá se inspirando na gente para fazer jornalismo. Você tá usando a Isadora para dar uma geral na gente, Léo. Mas é bom que a Isadora tenha vários tipos de opinião, porque ela vai se basear. Isso eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. Tudo acaba virando como especialmente exemplo. O que eu não devo fazer, né? Aqui ela vai ter vários exemplos. Aliás, parabéns, está escolhendo jornalismo, se prepara para trabalhar final de semana, trabalhar feriado, né? Garrinha está reclamando que ele vai ter 30 minutos menos para postar na KTO. Não, mas ele faz durante o programa, né, Garra? Não. Eu toco no banho na KTO, quando eu tô no banho eu toco no... Que medo. Tu faz a aposta. Aliás, eu pensei que tu fazia outra tenho coisa. Um áudio de ontem, Pedro. Tem um áudio de ontem que merece ir pro ar. Vamos ver. Peço desculpa, tem 34 segundos. Mas é conhecimento puro de futebol. Vamos lá. É o mais profundo conhecedor de futebol. Vamos lá, atenção, Pedro. Aqui. Pedro pega 10. Vai. De novo. Na fita. Garrinha, onde é que eu boto o dinheiro, Garrinha? Pedro pega 10 mil aí, 10 mil. Joga. 10 mil? Não, vem cá, onde é que tu vai? 10 mil reais. 10 mil reais? Não, 10 mil reais. Ambos marcam? Não. Palmeiras empate, 4,80 dá o rateio. Onde é que tu arruma esse juro? Não pega. Não tem. Não tem? De manhã pega 4,800, compra 10 cacetinhos, entendeu? 2 patê, sobra 4,790. Tá, mas murcilha, tu não gosta? Bom, se botar mais a murcilha, sobra 4,760. Eu apostei no Galo. Eu perdi. É muito número. Perdeu porque na KTO tem ganho antecipado. Então tu meteu eu ganhei porque foi 2-0. Bem lembrado. Tu ganhou. Pegava essa grana, fazia um churrasco pra vocês. De novo? Sabe, com carne de primeira, aquele troço todo. Com vinho, aquele vinho que tu ganhou lá e não nos mandou. Aliás, segunda-feira tem churrasco lá no sítio, quem quiser apareça. É um bom convite. Quem vai trazer ovelha lá de Livramento é o Daniel, tá?
Já te disse que eu vou. Já te disse que eu vou. Da ovelha eu como até a lâmpada. Tem um ouvinte, Pedro, tem um ouvinte que diz que com mais meia hora de programa tem que garantir 1 minuto todos os dias pro Guerrinho dar dicas de apostas, aqui ele tá dizendo. Mas aí tem o programa dele com o Potter, né? É quinta, né, Potter? Acabou de acabar. Fizemos hoje, né? Fizemos hoje. Tu não tem condições. Não, mas de qualquer forma, Guerrinho, uma letrinha aqui, tu desse uma letrinha, eu não acreditei, perdi essa grana aí. Não me aplica, ficou o sem cara patê, não me viu? aplica. Ficou sem patê. Nem patê, nem O Cássio me disse que tu botou o dinheiro lá, é que tu não quer dar nada pra ninguém. Ah, e o Pedro é apostador premium, né, Guerrinha? O Guerrinha, foi Palmeiras e empate, né? Claro. Dava 4,80. Até os 93 tu tava sentadinho Agora, ali, gelado. sobre o jogo, hein? Não, mas antes o Dudu errou um gol que não pode. É verdade. É verdade. O Gustavo Scarpa voltou a jogar bola, hein? É, o melhor jogador do Aquela Palmeiras bola, hoje. Pra mim, ele é o melhor jogador do campo. Melhor jogador do Em Palmeiras. atividade no futebol brasileiro. A cobrança de Bagé, falta, jogando a bola muito. que dá na trave é uma cobrança de falta com uma... E ele tem a tal uma da leitura força, tática. Tá né? jogando Ele- mais que o Jeromel. Ele tá é indo- brasileiro, né? Porque do outro lado, né, Léo, se você cogitar assim, alguém que tá jogando mais que o Scarpa, você vai chegar, mas o cara não é brasileiro. O Arrascaeta tá transformando a bola num sagu. É bonito ver ele jogar. Mas ele Um vinho. evoluiu muito e ele tá saindo de graça, né? Ele veio de graça no litígio com o Fluminense e tá indo pra Inglaterra. Mas cada vez que eu vejo o Scarpa jogar, pra mim não sai da minha cabeça aquela proposta de troca. E Scarpa, o GPR, né? Rony, Rafael Veiga e o Diogo Barbosa, que acabou vindo pelo Jean-Pierre. Era um Veio momento, só o né? Diogo Barbosa. Mas em defesa do dirigente do Grêmio, que nem pediu minha defesa, se eu sou dirigente do Grêmio Eu não naquele teria momento, feito. eu não faço o negócio também. Mas eu faria, porque... Eu não faço. Não, eu não faria. Enfim, né? Até porque a alegação do Grêmio na época foi porque incharia a folha salarial. A folha do Grêmio inchou com um monte de jogador Mas insuficiente. aquele ali, Léo, embora agora a gente tenha uma outra visão, ali era o momento que todo mundo falava no Jean-Pierre. eu vi com a 10 da seleção brasileira. Desceu, transformou Ele em fez uma jogador. hora de entrevista no Bem Amigos Ali que era foi um momento avançando do chave futebol para dele. questões Era a gerais. coluna do Tostão, lembra? O Tostão fez 2 Já- colunas. e na Ele era o cheque quinta-feira- em branco para vender por milhões. Na assim. quinta-feira Naquele anterior, momento. Eu não teria ele trocado tinha, também. ele tinha feito uma lesão na coxa, depois de ter feito, e foi num treino, e no domingo anterior, o Grêmio joga todos do uniforme muito bonito, um azul marinho, que ele faz 3-0 em cima do Goiás, e o Jean-Pierre pega o jogo e ganha o jogo. Não, ele botou o jogo E aí bom. ele vira a atração do Bem Amigos, ele vira a coluna do Tostão. E eu via o Jean-Pierre naquele momento, por isso, Léo, que eu digo que eu não condeno o dirigente do Grêmio na época, porque eu também não faria. Ele era o 10 da seleção brasileira. o fato Quem se do Palmeiras arrependeu foi o oferecer Jean-Pierre. 4 por Ou um, seja, o que a gente isso. tem que aprender com isso, Maurício? Não dá pra dar muita bola pra coluna do Tostão nem pra um Bem Amigos. Pode ser. Mas o Tostão, justiça seja feita Melhor ao não Tostão. acreditar muito no Tostão nem no Bem Amigos, Não senão tu que não o faz Tostão- negócio bom. Não, de mas eu futebol. cheguei a essa conclusão por conta própria. Não que o Tostão, grande amigo do Davi Coimbra, não que o Tostão... Não, ele o precise Tostão- de o Tostão defesa. errou. Não, Vem mas o defender Tostão com uma escreveu mancada. depois... Deixa eu terminar, Pedro. Não deixa. Não deixa. É por isso que ele vai ter mais meia hora pra deixar a gente terminar as frases. pra gente se irritar menos. Não, é que o Tostão, depois de elogiar o Jean-Pierre, ele escreve, Pedro, olha... Jean-Pierre, que eu disse isso, ele tá fazendo por um caminho que não é legal, ele fez uma revisão do elogio dele, ele Não, percebeu. e quando eu digo, eu chego a Por sinal, Jean-Pierre caminho. na seleção brasileira, Pedro, eu cheguei por conta própria, porque ele estava jogando embaixo do meu nariz a cada 3 dias. tava jogando E muito. o que ele estava jogando era da seleção. Quem se arrepende é ele. O Renato deu a camisa 10 pra Hoje ele é era banco do titular Havaí. de 10. E aí a culpa não é de quem acreditou nele, né? A culpa é dele. Se ele é banco Por do falar Havaí. em deixar, Banco do Havaí. o Luan tá indo pro Santos. De gracinha, graça. viu? De gracinha. O Corinthians não queria mais Que ver o coisa Luan, triste, vai, né? vai. Isso é muito Quem pagando viu pra aquele ficar no- Luan, Isso é quem muito viu aquele Luan da Copa do Brasil e depois da Libertadores, aqueles gols que ele fez em Lanús, encobrindo o goleiro como se estivesse brincando numa pracinha, jogando futebol. Em 2016, Pedro, quando ele entra na seleção brasileira, ele o arruma Ouro o time Olímpico olímpico. tem a mão dele. Ele arruma o time 16, 17, ele jogou muita bola. Mas, Sabe que o Corinthians, recentemente, com a chegada do Yuri Alberto, né? Tiraram a 7 do Luan, né? Que já é um desprestígio, né? Tu vai lá, ele foi uma Ele grande sai da contratação, lista. tu pega a camisa dele. Ele sai da lista. E teve um treino aberto ele do não pega a Corinthians delegação. para justamente ter aquele comunhão com o torcedor. Ele não foi pro treino aberto, orientado pelo Corinthians, porque não, a torcida ali não ia receber ele bem. Então tu imagina pra cabeça desse cara receber tudo isso. Né? Ah, o Corinthians, na verdade, tá pagando pra ele jogar no Tomara Santos, que ele né? recupere a bola dele. Vai pagar o salário Pelo dele. menos no um Santos. pouquinho. É lá no outra Santos. cena, Alex, em que a responsabilidade não é de quem acreditou nele. O Luan É a foi responsabilidade dele. desistindo da Dele. carreira por conta própria. Ele jogou 2 anos. E não de quem O não Luan- via jogar e dizia, esse cara aqui é seleção, esse cara O é Luan- Copa de 18. O o Maurício, Luan era um tem menino quase. da base do Grêmio, Maurício. Eu me lembro que aqui no salão de redação, o Cacalo bradava. Tem que botar o Luan. Deixa o Luan. E tinha razão. O Luan sabe jogar. Olha, o Cacalo
dentro do sala de redação, eu digo para vocês assim, ó, com tranquilidade. Eu não gosto muito de achar assim que a rádio escala, que o cara demite o treinador, porque demite o treinador são as derrotas. Não é ninguém, a não ser as derrotas. Mas o Kaká escalou o Luan para se tornar o melhor jogador da América, pouco tempo depois. Aí ele faz um contrato de R$700 mil por mês, de 2 anos. Pronto, terminou. A gente pega o futebol muito como uma metáfora para aprender, né? Para ensinar, sei lá, para ensinar os filhos, olha que bonito, blá blá blá. O Bagé falou assim, tomara que ele dê certo, né? Eu penso, como o Bagé, claro, né? Por ser humano, para se recuperar, mas na real o Luan não merece dar certo. Não merece. Porque pelo profissional não. Porque que tipo de exemplo, né? Tá, o Luan pode chegar a apresentar pra gente, ó, me perdi de cabeça, agora foquei, fui procurar uma ajuda mental aí com um psicólogo, psicóloga ou psiquiatra, enfim, fui um derrotado e agora sou um vitorioso, aquela coisa toda, sabe? Mas assim, em tese, pelo que a gente observa, ouve, lê, né? O Luan é um preguiçoso. E preguiçoso no futebol não é exemplo pra ninguém. Mas tu entendeu o sentido que eu peguei, tanto né? que entendi que falei no meio da frase. Aquele mesmo teu, quando o Marcos Guilherme estava no Internacional, tu lembra dessa tua comoção? Só que o Marcos Guilherme, isso foi colocado pra fora pela junta médica do Inter, que ele estava com depressão. Mas o Luan, nós não ouvimos falar sobre isso. Não se falou em depressão no Luan. Os problemas pessoais que o Luan tem, eles são tão pesados, talvez, quanto uma depressão. Acho que não dá pra gente fazer uma proporção, depressão é uma doença, né? E isso provavelmente também tem em algum momento influenciado. Claro, não é só justificativa. Durante 2 anos não influenciou, né, Tudo bem, mas é que durante esses 2 anos, eu não tô aqui fazendo uma defesa dele, eu só tô colocando um ponto a mais na discussão. Durante esses 2 anos, era justamente o momento que ele estava vivendo um sonho e crescendo absurdamente. Tanto que ele acredita, eu lembro de eu gravar um material quando ele recusa a proposta do Spartak, e fora do ar a gente conversando e ele confirmando tudo aquilo que a gente já sabe, que realmente o Neymar falou para ele. Não, tu tem bola pra jogar. Não precisa ir pra Rússia. Tu tem bola pra jogar comigo no Barcelona, tem bola pra jogar na Premier League. Então, Potter, ali ele tava em construção. Aí, quando ele ficou, o moleque não tinha nada, ele vira profissional aos 18 anos sem base nenhuma. Até quem descobriu o Luan no interior de São Paulo foi o Pinga, zagueiro do Inter. E na época não conseguiu convencer o Inter a trazer o Luan, e aí acabou depois o Grêmio trazendo. E o Luan ali, ele estava naquele momento da ascensão e daqui a pouco eu acho que ele botou na cabeça, bom, sou popstar, não preciso ter fome mais, eu andava a pé, hoje eu ando num BMW, por aí vai. Eu acho que ele desencadeia depois, aí vem essa junção de coisas, Potter. Mas, Bagé, tem uma questão de comportamento. Dele não acompanhar a própria parte comportamental, Léo. E aí, talvez, naquele momento, ele começa a dar um peso maior. A história do Luan de vida é um negócio que... É terrível. Tu escuta 20 minutos e não quer escutar mais. Não, o Cristiano Gasparetto... Uma tragédia em cima da outra. Em 2000, aquele Grenal que o Inter ganha de 1-0, gol do Vitinho, é 2015, né? Sim. Aí o Diego Araújo, que era nosso editor na época, me mandou fazer a história do Vitinho lá no Morro do Alemão, subiu o Morro do Alemão, e o Cristiano Gasparetto foi a cidade do Luan. No interior de São Paulo, acho que é São José do Rio Preto. Isso. E o Cristiano estava entrevistando os amigos dele, é uma área tão conflagrada que chegou a polícia abordando de forma agressiva, botou todo mundo na parede, e aí chamaram o Cristiano, cara, o que tu tá fazendo aqui? Isso aqui é uma área perigosíssima. Aí o Cristiano mostrou o bloco, mostrou o crachá, tô trabalhando. Cara, não fica muito tempo aqui, porque era uma área muito perigosa. O Luan é um cara que ele não teve a base de clube que ajuda muito. Os clubes, eles criam esses garotos. Não chegou menino no Grêmio, ele chegou na Copa São Paulo, ele foi descoberto na Copa São Paulo. Mas não teve uma blindagem. Mas sem dúvida nenhuma, ele não aproveitou, né? Não, faltou pro Luan uma estruturação. E eu me lembro na Olimpíada de 2016, a gente estava lá, e o Luan era o grande nome, todo mundo queria ouvir o Luan. O Neymar passou e ignorou, tava toda a imprensa do mundo ali tentando ouvir o Luan. Porque ele muda a seleção, Gabriel Jesus e o Neymar. Ele muda titular. Não, ele muda entra no meio do campeonato. A seleção encaixa a partir do momento que ele entra. Que matou, e aí, Carrinha, só terminar essa história. Tá toda a imprensa do mundo ali, cara. Tinha mais de 500 jornalistas querendo ouvir o Luan. E o Luan não vinha. Daqui a pouco, no fundo do corredor, vem uma música, uma batida forte, passa o Luan pelos jornalistas com uma caixa de som. E o pessoal, Luan. O Gabriel Jesus, que tá do lado, que já era um cara consagrado, atende a imprensa, o Luan passa rindo, ignora a imprensa e vai embora. Eu falei, cara, isso não tá certo. Não é porque foi com a imprensa. Isso é a noção de que tu não sabe de não ter noção. Que tu virasse. Sem noção, né? Não ter noção. O que matou o Luan foi a sede. Isso aí, o comportamento. A sede.
Ele é um menino, tá? 700 pau por mês. Sabe o que é 700 pau por mês? Tudo fica fácil. Não, né, não Ué, sei, Guerrinha. Pois é, Quem sabe é tu. mas 700 conto por mês, certo? Vida mansa, né? Vem cá, eu vou aproveitar a vida, cara. E aí deixou de ser atleta. E acabou. Mas com o dinheiro que o Toigo tá te dando amanhã, eu quero ver como é que tu vai responder. Não, mas o Guerrinha já teve os momentos de... Aí De tem sede? de Atleta, não. De Atleta, sede, sim. De sede não. De atleta, sim. Não, eu fui profissional. Sede eu ainda tenho. Fui profissional. Mas tu quer ver a questão de vamos chamar estrutura. o O Santos é um baita lugar para isso aí. O Santos é mais leve para isso aí. Só complementar, Pedro, E o rapidinho Lisca, uma né? frase. A questão de estrutura familiar, de base, o Oscar hoje é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. O Oscar ganha na China, ele está abrindo mão de um contrato de 22 milhões de euros por ano. Ele é o mais bem pago do mundo, né? Eu vi essa maneira. Então, assim, sabe, esse é um cara que, embora com toda essa Babilônia, ele não surtou, ele não pirou. E aí você vê como o futebol é cruel, pode ser injusto, né, Léo? Não sei se você concorda, mas o melhor Oscar é menos jogador do que o melhor Luan. Mas Só tu que o não melhor deixar eu Oscar- chamar o intervalo comercial, Aí porque não eu tem tenho emprego, Oscar nem vou Luan. quebrar também. Não, você vai ficar no ar até às para 15 com horas, isso. segunda-feira, rapaz. Tu é Pelé, Intervalo rapaz. comercial, voltamos em seguida para a pesquisa interativa. Pesquisa interativa do Sala de Redação. Qual será o resultado entre Melgar e Inter pela Sul-Americana? Vitória do Inter no Twitter, 60%. Empate 11, vitória do Melgar, 28,9%. No YouTube, vitória do Inter, 61%. Vitória do Melgar, 23%. E empate, 14%. Portanto, os colorados estão otimistas de chegar a uma vitória esta noite. O que tem menos Lembrando- a ver com o Melgar e mais a ver com o Inter, que eles acabaram de ver de perto, né? Pedro? Um 3-0 de primeiro tempo, que é o melhor primeiro tempo do Inter, não só em 2022. É o melhor primeiro tempo do Inter desde o início do ano passado. Esse programa só pode ter 2 horas, Pedro, porque a gente discorda, né? E aí, quando a gente discorda, a gente fica ali batendo boca, né? No bom sentido, né? Então, deixa eu discordar. Eu respeitei o intervalo comercial do Maurício. Pois não. Eu acho, Maurício, que o Oscar, no melhor momento, foi mais jogador que o melhor momento do Luan. É mesmo? Eu acho que o Luan Viu foi como mais. vale a discordância? Pô, jogou muito na Premier League, né? Aí erra na Chelsea. carreira. Erra na carreira bom, Erra, eu acho Fez que... o gol brasileiro contra a Alemanha uma no mega 7-1. cena Pro futebol, uma mega ele errou, cena mas por pra ele mês, ninguém acertou. erra, né? Não, mas é que tem essa dificuldade, é uma dificuldade a ser considerada. Ele também. jogou uma Premier League, né? Que é muito mais difícil do que qualquer o outro. Luan nunca faz foi testado lá. Mas golaço o Luan contra a jogou Juventus, muito, lembra numa Mas é Champions? que o ponto, Potter, primeira discordância cabe porque Não, nem sei porque que eu tô ajudando o Potter, não há nem um precisa jogador, disso, eu nem não há gosto um jogador aqui que você diga assim, você está confundindo uma Ferrari com uma carroça. Está Não, muito longe nada. disso. Mas uma das coisas que impediram o Luan de ser testado no padrão em que o Oscar foi testado foi justamente o comportamento que o Oscar teve com a própria carreira e o Luan não teve. Mas então, o que eu Maurício- falava era a essência do jogo de cada um, mas a discordância está valendo. Eu sim. gostava só mais de isso ver o faz melhor do- Luan. Só do que isso, o melhor Oscar. É melhor nessa Oscar. levada que eu vou. sabe? Mas só isso faz do Oscar um melhor jogador e mais completo do que o Luan. Se o Luan não conseguiu atravessar a fronteira Ah, sim, do se a gente pegar Brasil, mentalmente, sim. o Oscar é muito mais completo. E outra, tecnicamente, são jogadores de características um pouco diferentes, Lugares na verdade. diferentes, né? Mas Careca, tecnicamente, é que eu falo, o Oscar não, pode- o Oscar Careca, não qual é é. a Copa, Careca? Pode Oscar continuar jogou discordando, Copa tá, do Léo e Mundo. Potter? Eu tô falando assim, É? para deixar bem claro, para Bola discordância no até corpo. se manter. Eu tô falando de aparato técnico. O que o Luan tem? O que nessa o Oscar própria tem? carreira. O melhor Luan é melhor do que o melhor Oscar. cada um Só fez que com nós que tinha em temos... casa. Eu gostava mais de ver o melhor Luan do que o melhor Oscar. Isso não quer dizer que eu não gostava de ver o Oscar. Isso não, quer dizer que o mas Oscar não já jogou tá numa 2 a grande 1, liga. já tá o Léo e o Potter já vieram. O já. aparato técnico do Oscar, Maurício, levou para uma Copa do Mundo e para jogar num dos grandes Mas o clubes que não da levou o Premier Luan para a League. Copa do Mas Mundo não- não foi o aparato Mas não levou técnico, o Luan foi por o causa do comportamento. comportamento. Senão ele chegaria no Não mesmo sei, lugar. Porque o Tite observou ele aqui contra o Equador e olhou nos treinos. Ah, não, bom, não, mas mas já tava Mas dentro disso. O né? Tite exigiu dele uma função que... Não, e já estava Que era o dentro. que cabia pro Tite, por porque que ele não que o Luan, fazia. por que o Luan, ao final de início de... Por exemplo, o Luan que enfrentou o Real Madrid, né? É um Luan que some no jogo. A diferença é que o Aconteceu, ele Luan, foi entre outras Jeromel. coisas, ele tá... E o Jeromel aparece. A Demais. diferença é que ali o Luan tá cercado, com todo o respeito que merece, de Michel e de Jailson. Ele não tava machucado ali, Maurício, não, era Não, já? O Luan tinha facite plantar. ele tá- pode é, ser. todo pode mundo ser, tem, pode né? ser. O Le- Mas Não, é Luan- que dias mas é uma antes bela ele tinha discussão. acabado com uma final de Libertadores. Ele e o Arthur, né? Acabaram com Isso, a final de é uma Libertadores. O Luan Maduro tinha que ter ido lá quando veio a chance de ir pro Spartak
Como, por exemplo, o Yuri Alberto aceitou ir lá pro Zenit. Olha, foi a oportunidade, vai, joga bem e depois vai pro... Ô, Pedro, só um Tem mais meia hora, Pedro, que tu quer? Um recado pra fechar. Semana que vem, a partir de segunda. Um recado pra fechar do Thiago Dias, nosso ouvinte. E ele faz uma correção, realmente. O Pedro disse... As derrotas demitem treinador. Lembra que tu dissesse isso? Sim. Tu disse, não é o Sala, não é ninguém, tal, não é a imprensa. Não, o Mancini, por exemplo, foi demitido 2 vezes sem perder. E é uma boa lembrança aqui do Thiago. Olha aí, gancho pra você, dado pelo Alex Bagé. Isso torna o Mancini realmente uma figura excepcional, maravilhosa, que consegue ser demitido. Quem consegue ser demitido sem perder, além de Wagner Mancini? Duas vezes ainda por cima. E no mesmo que, aliás, dia... está na terceira fase da Copa do Brasil. Olha aqui, ó. Numa diferença de 8 anos. Tem treinador aqui, que é elogiado aqui, que se enterrou na primeira fase. Tá certo. Verdade. Verdade. Aquele dar uma que o Inter buscou lá, não sei aonde. Hoje tem podcast do Paredão do Guerrinha, com o Abel Braga. Boa. Abelão. Tá louco, Abel é uma biblioteca. Guerrinha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a rainha, porque... A rainha tá aí já? Ela não chegou no estúdio ainda. Mas o prefeito tá aí, Agora que tu vai lançar aqui a mensagem... Prefeito virtual. É o que sobrou pra ti, Pedro Ernesto. Prefeito virtual. Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem dos nossos ouvintes para a Kelly. Então ela vai ler agora, tá, Prefeito, eu quero saber como é que está a tua intervenção junto com o prefeito da cidade, Sebastião Melo, com relação àquele nojo que está o Estádio Olímpico. Aquilo ali não pode continuar assim. Eu escrevi então, algumas vezes nisso, virtual. Aquilo ali é uma vergonha, né? Porque é um símbolo da cidade definhando em praça pública. Pro pessoal de imagens, o PG tá do lado do Maurício Saraiva. Só virar a câmera um pouquinho. Só virar para a esquerda que o PG tá ali. 2 honras até. Qual é a mensagem, Diogo? Não vai bater no Maurício. A Kelly vai ler uma mensagem que mas tu que tem que ler pra mim. Tá, eu vou ler pra ti. Então. Nosso ouvinte, tá, Pedro? Em relação a mais meia hora de programa. Agora, com o aumento do horário do Sala, teremos logo após o programa Gaúcha... Muito boa. Josué Neto. E ele mandou pra mim, ele mandou aqui, Kelly, brincadeirinha, Kelly, Josué Neto. Eu queria dizer, o Pedro me perguntou fora do ar, né, preocupado, Kelly, e pro pessoal demais, eu tô do lado do Diogo. Kelly, como é que tu tá, né? Tá tudo bem? Porque, enfim... Eu falei, olha, Pedro, eu tô há 16 anos na RBS, é a primeira vez que me tiram um trabalho, não mexem no meu salário, me dá um abraço. Me dá um abraço. Parabéns. Prefeito virtual. Fala, Pedro. A situação do Estádio Olímpico, o velho casarão, que a gente viveu grandes momentos, grandes títulos, a torcida do Grêmio ama ainda o velho casarão, mas um gremista que passa por ali, eu fico imaginando, são 9 hectares de terreno que tem aquilo ali, imagina o condomínio que dá aquela coisa, o embelezamento que dá naquilo ali, tá parado, não tem obra, não tá vendendo azulejo, não tá vendendo tijolo, ferro, cimento, tá parado e nós estamos discutindo como é que vai ser, prefeito virtual. Não, e Pedro, qualquer terreno da cidade, qualquer imóvel, né, que tu abandonas, né, experimenta tu, Kelly Matos, deixar a tua casa abandonada lá, um terreno baldio lá, vai tomar uma multa, vai ser multado, providências vão ser tomadas, né, porque o teu imóvel faz parte da paisagem urbana, né, ele faz parte da convivência pública das pessoas, tu não pode abandonar o imóvel, senão tu vai ser multado. Os terrenos baldios são frequentemente multados. O caso do Olímpico ali, é uma violência aquilo, é um símbolo da cidade definhando em praça pública. Ninguém faz nada. Há quanto tempo, Pedro? Eu não sei agora quanto tempo faz. 15 10 anos. 10 anos. 10 anos, achei que era mais já. Foi 2012, 10 anos. Não, é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha para a cidade. É uma vergonha para a cidade. Vai levar mais tempo. E vai levar mais 10 para PG, porque a tendência, o Grêmio esteve muito perto de comprar a gestão da Arena. Até quando o Romildo teve aqui no Sala, eu fiz essa pergunta para ele. E me parece que agora com a troca de gestão, uma gestão que vai chegar, vai tomar a ciência de tudo que está acontecendo e tal, eu não sei se daqui a pouco nós vamos ter que esperar mais 10 anos para acontecer finalmente a troca de chaves. No caso, que daí tu fecha os 20. Para mim, eu considero até que seja mais 20, interessante, né? Hoje. Internamente para o Grêmio é mais interessante esperar mais 10. Josimar Farina manda dizer o seguinte, para colocar os ônibus da Carris no pátio do Olímpico era seguro. O que eu ouvi de um integrante do Grêmio hoje sobre essa reclamação do Melo sobre o Olímpico. Bom, eu acho que esse integrante do Grêmio, ele deveria chegar lá no presidente Bolzan e chamar a atenção de que o Grêmio precisa cuidar daquele terreno, que o Grêmio precisa outra vez fazer gestões para resolver o Grêmio ser dono da Arena e o Olímpico ser
daquela empresa lá que eu nunca sei o nome, tá? E que façam alguma coisa bonita. É uma zona maravilhosa, uma zona quase central, é uma zona importante. Olha o condomínio que dá para ter ali, sabe? Valorizado, o Potter comprando 6 apartamentos ali, que loucura, rapaz, que loucura. Impressionante. Prefeito, ó, vamos lutar por isso, tá? Vamos. Sabe que eu escrevi uma vez num texto, Pedro, olha só, olha o Bagé, olha o que eu escrevi, olha onde eu me meti, tá? Eu sou gremista, sempre fui. Então isso me causava mais dor, inclusive, ali passar pelo Olímpico. E eu escrevi, eu me lembro que o Cacalo ficou furioso comigo, que eu disse que pela primeira vez fazia sentido. A troça que os colorados faziam, a gente chamava o Beira-Rio de Chiqueirão, quando eu era guri, mas os colorados chamavam o Olímpico de Chiqueirão. E eu escrevi que pela primeira vez essa troça fazia sentido, que o Olímpico tá um chiqueiro. Ficou atirado, né? Os gremistas enlouqueceram história, né? comigo, queriam me matar, me ameaçaram, enfim, mas é verdade, aquilo é uma pocilga. Não é possível que Porto Alegre deixe aquilo definhando em praça pública um símbolo da cidade, Pedro. E pra te ver como essas ameaças não acontecem nunca, né? Porque tá aí o PG, não mataram ele. A partir de segunda-feira, o Potter desafiando meia hora mais. Alemão! Só Vamos barulho. sair, Kelly. Vem aí o Gaúcha. É menos agora, né? Queria mandar um beijo pro Guerrinha, porque eu vi no Potter falando que ele acertou tudo, do negócio do empate, achei o máximo. Acertou tudo. Ganhou mais dinheiro ainda. Eu acertei e quem ficou com o dinheiro foi o Pedro. Nada de novo, nada de novo. Bom. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, beijo. São 2h34.